Parágrafo 1º sobre a situação dos portugueses com residência permanente no Brasil. Olha aqui comigo. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Então veja que tem uma condição. Tem que haver reciprocidade em favor de brasileiros. Neste caso, os portugueses com residência permanente no país terão os mesmos direitos inerentes ao brasileiro, salvo nos casos previstos nesta Constituição, que são exatamente aquelas situações em que só o nato pode. Ok? Compreendido? Muito bem, seguindo adiante, agora eu vou te mostrar aqui o parágrafo 4º, que traz as hipóteses de perda da nacionalidade. Sim, porque isso é possível. Nós já falamos aqui como é que a pessoa adquire a nacionalidade brasileira, seja como brasileiro nato, seja como brasileiro naturalizado. Agora vamos falar como é que ela pode perder, porque isso é possível em dois casos. Existem duas possibilidades de perda da nacionalidade. Olha aqui comigo. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que... Aí temos essa primeira hipótese, que é chamada de perda necessária da nacionalidade. E a segunda hipótese, que é chamada de perda voluntária da nacionalidade. Vamos ver como é que funciona as duas, mas antes mesmo dá para distinguir pelo nome. Perda necessária não depende da vontade da pessoa. Acontece necessariamente, obrigatoriamente, diante de determinada situação. Já a perda voluntária, como diz o próprio nome, é aquela que decorre de um ato de vontade praticado pela pessoa. Vamos ver primeiro a perda necessária. Olha aqui. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização. Olha aqui. Por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Bom, tiver cancelada sua naturalização. Isso significa que essa primeira hipótese de perda só pode ser aplicada ao brasileiro naturalizado. É evidente, porque só ele pode ter cancelado a sua naturalização. Percebe? Muito bem, você um dia se naturalizou. E lá para as tantas, veio uma sentença judicial cancelando a sua naturalização. Ora, você está perdendo então a nacionalidade brasileira, porque você tinha adquirido com a naturalização. A naturalização foi cancelada, pois então você está perdendo a nacionalidade brasileira. Agora, essa sentença, ela pode cancelar a sua naturalização por qual motivo? Está dito aqui qual é o motivo. Olha só, por considerar que você praticou uma atividade nociva ao interesse nacional. E o que é isso? Isso não está. O conceito de atividade nociva ao interesse nacional tem que ser trazido por lei. Não está na Constituição, cabe à lei dizer. O que está na lei não interessa para nós aqui. Basta saber que caso a pessoa, que é um brasileiro naturalizado, pratique uma atividade nociva ao interesse nacional, pode vir uma sentença cancelando a naturalização, provocando então a perda da nacionalidade. Ok? E por que ela é chamada de perda necessária? Porque não depende da vontade da pessoa. A pessoa vai perder, não interessa se ela vai gostar, se ela não vai gostar, vai chorar, o que for, vai perder do mesmo jeito, ok? Agora, e a perda voluntária? Olha aqui o que diz o inciso 2º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos. Olha aqui, adquirir outra nacionalidade. Aquele que adquirir outra nacionalidade em outro país vai perder a nacionalidade brasileira. E por que a perda é voluntária? Porque adquirir outra nacionalidade é um ato de vontade. É um ato voluntário, percebeu? Então você adquire voluntariamente a nacionalidade em outro país, regra geral, você vai perder a brasileira. Agora, tem duas exceções, está dito aqui, salvo nos casos. Aí nós temos duas situações em que mesmo adquirindo a do outro país, você não vai perder a nossa, você vai ficar com as duas. Reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Então, primeira coisa, se essa nacionalidade lá do outro país que você está adquirindo for originária, segundo a legislação de lá, você não vai perder a nacionalidade brasileira. E quando é que ela é originária? Quando ela depende de um requisito que você tem desde o seu nascimento. Por exemplo, aquele que adquire nacionalidade na Espanha por ser descendente de espanhóis. Ora, você é descendente de espanhóis desde o dia que você nasceu. O requisito é originário, a nacionalidade espanhola que você vai adquirir é originária. Então você não vai perder a brasileira. Percebeu? E a segunda exceção, olha aqui,
de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Bom, você mora lá no outro país. E um belo dia você se vê obrigado a se naturalizar lá. Porque senão você vai ter que deixar o território daquele país. Neste caso, você estará se naturalizando como condição para a permanência no território daquele país. Você também não vai perder a nacionalidade brasileira. Ou então, você mora no outro país e um dia você se naturaliza como condição para que possa exercer direitos civis lá no outro país. E o que são direitos civis? São direitos que você exerce no âmbito da sua vida privada. Por exemplo, o direito de celebrar um contrato, o direito de trabalhar. São direitos civis que você exerce no âmbito da sua vida privada. Então, se você se naturaliza como condição para que possa exercer direitos civis lá no outro país, você também estará na segunda seção, então não vai perder a nacionalidade brasileira. Então, com essas duas exceções, o brasileiro que adquirir outra nacionalidade perderá a nacionalidade brasileira. Ok? Muito bem. Agora, olha só o detalhe importante. Essa perda voluntária, ela pode se aplicar também ao brasileiro nato. Olha aí, registra isso. Isso é um clássico de prova. Muita gente acha que o brasileiro nato jamais pode perder a nacionalidade brasileira. Isso não é verdade. Ele não perde pela perda necessária, porque a perda necessária é aquela que vem quando uma sentença cancela a naturalização. Ora, o nato nunca se naturalizou, então ele não pode ter cancelado a sua naturalização. Então a perda necessária não alcança o brasileiro nato. Mas a perda voluntária alcança sim. Porque na Constituição está dito simplesmente que será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro, não está dito que brasileiro é esse, que adquirir outra nacionalidade, com as exceções que nós vimos aqui. Então, tanto nato quanto naturalizado podem perder a nacionalidade pela perda voluntária. Ok? Não confunda isso com aquela história da extradição, que eu já relembrei hoje. O brasileiro nato jamais pode ser extraditado. Só que extradição não tem nada a ver com perda de nacionalidade. Em tese, é possível que a pessoa seja extraditada sem perder a nacionalidade. Como também, em tese, é possível que ela perca a nacionalidade sem ser extraditada. As duas coisas nem sempre caminham juntas. Em relação à extradição, o nato, jamais. Em relação à perda da nacionalidade, o nato pode perder pela perda voluntária. Ok? Compreendido? Muito bem. E o detalhe final sobre o assunto está aqui nesse artigo 13, ó, que não é tão comum em prova, mas já foi cobrado algumas vezes. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Primeiro, são símbolos da República Federativa do Brasil, a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Bom, especialmente esses símbolos aqui, ó, já foram cobrados em prova, não custa nada então você atentar para eles. Bandeira, hino, armas e selo nacionais. Mas a esmagadora maioria das questões de prova sobre o tema nacionalidade cobram realmente o artigo 12, o artigo anterior. Não esse artigo 13. Ok? Muito bem, vamos virar a página agora. Vamos sair do tema nacionalidade e vamos para o segundo tema da aula de hoje, que é um tema especialmente importante em 2014, que é o tema direitos políticos. E por que ele é especialmente importante em 2014? Porque nós estamos em um ano eleitoral. Ah, professor, mas minha prova do INSS provavelmente só vai ser em 2015. Não tem problema, o tema continua sendo importante. Porque em 2015 nós vamos ter acabado de sair de um processo eleitoral. No começo de 2015, um novo presidente da República estará tomando posse, ou a mesma presidente, se ela for reeleita. Enfim, esse tema, direitos políticos, ele vai estar, seja em 2014, seja em 2015, na crista da onda para ser cobrado nas provas de concurso. Então, máxima atenção para isso que nós vamos ver agora, ok? Primeiro lugar, o que são direitos políticos? Olha, direitos políticos são direitos que envolvem a participação do cidadão na vida política do país. Ter direitos políticos é estar apto a interferir nos rumos políticos do país. Isso é ter direitos políticos. É ter a condição de atuar na vida política do país. E atuar como? Através dos instrumentos trazidos pela Constituição, que nós vamos estudar aqui exatamente agora. Ok? Então, de momento, ter direitos políticos é ter a possibilidade de atuar politicamente. Esse conceito de direitos políticos, ele está muito próximo do conceito de cidadania.
Em direito, ser cidadão é ter direitos políticos. Só é cidadão aquele que exerce direitos políticos, aquele que pode atuar na vida política. Então, cidadania está intimamente ligada a direitos políticos. É por isso que nem todo indivíduo é um cidadão. Só é cidadão o indivíduo dotado de direitos políticos, ok? Agora veja bem, costuma-se dividir esse assunto, direitos políticos, em duas grandes partes. Vamos organizar isso aqui, ó. Olha só. O tema direitos políticos, ele costuma estar dividido em duas grandes partes. Primeira parte, os direitos políticos positivos. E a segunda parte, os direitos políticos negativos. Os positivos são aquelas situações que permitem à pessoa participar da vida política. São aqueles conceitos relacionados com a atuação na vida política. Já os negativos são aquelas situações que vão impedir a participação na vida política. Do que é exatamente que nós estamos tratando? Olha aqui. Dentro dos direitos políticos positivos, nós temos a noção de soberania popular. Temos o conceito de sufrágio universal. Também o voto. O plebiscito. O referendo. A iniciativa popular e temos ainda as chamadas elegibilidades, que são os requisitos que a pessoa deve atender se ela quiser se candidatar e se eleger para algum cargo político. Muito bem, já os direitos políticos negativos, eles vão envolver as inelegibilidades, e ainda as hipóteses de perda e de suspensão dos direitos políticos. Perda e suspensão dos direitos políticos. Muito bem, nós vamos falar de tudo isso aí, a começar pelos direitos políticos positivos, que estão exatamente aqui, ó, no artigo 14 da Constituição. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular. Vamos por partes. Primeiro, soberania popular. O que é isso? Olha, a soberania popular é uma decorrência direta do regime democrático. Nós estamos numa democracia. Democracia significa, etimologicamente, governo do povo. Costuma-se dizer que a democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. Isso é democracia. É aquele regime político onde a vontade do povo é soberana. A vontade do povo é respeitada. Agora veja bem, de que maneira o povo manifesta esta sua vontade soberana? Na maioria das vezes, através de representantes que ele elege para atuar em seu nome. É o que se chama de democracia representativa ou indireta. No momento que nós vamos às urnas e elegemos os nossos representantes políticos, nós estamos passando para eles uma procuração para que atuem em nosso nome. Isso é democracia representativa ou indireta. É o povo manifestando a sua vontade soberana através de representantes que ele elege para atuar em seu nome. Acontece, meus amigos, que há também momentos em que o povo manifesta esta sua soberania popular diretamente, pessoalmente, sem intermediários, sem representantes. Esses são os momentos de democracia direta. Democracia exercida pelo povo, poder político sendo exercido diretamente, pessoalmente pelo povo. E quais são esses momentos de soberania popular direta? É aí que vem o artigo 14 para explicar. Olha aqui. A soberania popular será exercida. E aí vem os mecanismos. Pelo sufrágio universal. O que é que significa o sufrágio universal? Olha só, o direito de sufrágio, ele envolve duas coisas. Ele envolve o direito de votar e ele envolve o direito de ser votado. São as duas vertentes do direito de sufrágio. Sendo que o direito de votar, ele é também chamado de cidadania ativa, ou então de capacidade eleitoral
ativa. São sinônimos muito usados pelas questões de prova, o direito de votar. Já o direito de ser votado, ele é também chamado de cidadania passiva ou de capacidade eleitoral passiva. É o direito de ser votado. São as duas vertentes do direito de sufrágio. Muita gente acha que o sufrágio é a mesma coisa que o voto. Não é exatamente a mesma coisa. O voto, ele está dentro do direito de sufrágio, mas há ainda um outro aspecto, que é o direito de ser votado, cidadania passiva ou capacidade eleitoral passiva. Ok? Agora, note que, no nosso caso do Brasil, o direito de sufrágio, o sufrágio tem uma característica específica, que apareceu aqui, ó. Olha só. Ele é universal. O que é que significa esse tal sufrágio universal? Significa que ele está acessível a todas as pessoas que preencherem alguns requisitos que a Constituição traz, que são basicamente requisitos de idade. Não são requisitos discriminatórios em função de sexo, em função de renda, em função de qualificação intelectual da pessoa. Não. Independentemente de sexo, de renda ou de qualificação intelectual, qualquer um tem o direito de sufrágio se preencher alguns requisitos, basicamente de idade. Esse é o sufrágio universal. O contrário de sufrágio universal, olha aqui, seria o sufrágio restrito. O restrito, ele poderia ser censitário, que o Brasil já teve, inclusive, é aquele sufrágio baseado na renda da pessoa. Então, você só tem o direito de sufrágio se você ganhar acima de determinado valor. Esse é o sufrágio restrito censitário. Ele poderia ser ainda o sufrágio restrito capacitário, que é aquele sufrágio baseado em algum requisito de qualificação intelectual do indivíduo. Qualificação intelectual do indivíduo. Se você estabelecer, por exemplo, que só vai ter o direito de sufrágio aquele que tiver nível superior, aí você está colocando o sufrágio capacitário, baseado em requisito de qualificação intelectual. Meus amigos, no Brasil, nós já tivemos, na época do Império, um sufrágio restrito na modalidade censitário. Tá certo? Hoje nós não temos mais. Hoje o sufrágio é universal e não restrito, como está dito aqui claramente no início do artigo 14. Agora, continuando com ele. E pelo voto. Olha aqui, o voto é o momento em que você comparece às urnas para manifestar sua vontade no processo político eleitoral. Na verdade, o sufrágio que acabamos de ver é o direito. O voto é a ação que põe em prática o direito de sufrágio. Só que esse voto, esse momento do voto, que é o momento que você está diante da urna eletrônica, confirmando o número do seu candidato, aquele é o momento do voto. Muito bem, tem algumas características. Primeiro, ele é, olha aqui, direto, porque você vota diretamente no governante. Você não vota naqueles que ainda elegerão o governante. Não, é você mesmo que elege. Isso é voto direto, ok? Além disso, olha aqui, ele tem a característica de ser secreto. Então, o momento do voto é um momento só seu. Para que isso? Para assegurar a independência do eleitor, para assegurar que o eleitor não vai ser constrangido, ameaçado, intimidado, perseguido, punido por ter votado em A, B ou C. Então, o momento do voto é sigiloso, só diz respeito ao eleitor, ok? E ainda, olha aqui, com valor igual para todos. O voto é igual, ou seja, cada voto vale um na eleição. Independentemente de quem seja o eleitor, o mais simples, o mais qualificado, o mais rico, o mais pobre, todos os votos têm rigorosamente o mesmo peso dentro do processo político eleitoral. Isso é voto com valor igual para todos, ok? E ainda, olha só, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular. Bom, quanto ao plebiscito e ao referendo, são duas formas de consulta direta aos cidadãos acerca de determinado tema de interesse da sociedade. O que é que distingue o plebiscito do referendo? É basicamente o momento em que se faz a consulta. O plebiscito é uma consulta anterior à prática de determinado ato. Normalmente esse ato é a elaboração de alguma lei sobre alguma coisa. Já o referendo é uma consulta posterior à prática de determinado ato, normalmente a elaboração de alguma lei. Isso significa, meus amigos,
que no plebiscito, primeiro se faz a consulta, para, a depender do resultado, se praticar o ato. Já no referendo é o contrário, primeiro se pratica o ato. Depois é que se faz a consulta para que os cidadãos confirmem ou não aquilo que já aconteceu. A palavra referendo vem de referendar, que significa confirmar, reafirmar, ratificar aquilo que já aconteceu. Percebeu? Muito bem. Mas em essência, acabam sendo a mesma coisa. Consulta direta aos cidadãos acerca de determinado tema de interesse da sociedade. Em essência é isso, ok? O que muda é o momento em que se faz a consulta. Consulta anterior, plebiscito. Consulta posterior, referendo, ok? Muito bem. E olha aqui o último instrumento que está colocado pelo artigo 14, é o instrumento da iniciativa popular. Bom, iniciativa popular é a possibilidade que tem o cidadão comum de dar o pontapé inicial para fazer uma lei. É a possibilidade que tem o cidadão comum de mandar um projeto de lei lá para o Congresso Nacional para que ele aprove a lei. Ou seja, você com isso deflagra, você dá o pontapé inicial para que uma lei seja feita. Ok? Veja, não vamos confundir iniciativa popular com ação popular, que nós vimos lá no artigo 5º, é um dos remédios constitucionais. Aquele instrumento que serve para que o cidadão fiscalize o poder público no tocante ao meio ambiente, à moralidade administrativa, ao patrimônio público e ao patrimônio histórico e cultural. Isso é ação popular. Aqui nós não estamos falando de ação popular, estamos falando de iniciativa popular, que não tem nada a ver com fiscalização do poder público. Tem a ver com fazer lei. Mandar um projeto para que o Congresso aprove a lei. Claro que tem uma série de requisitos para isso que não vem ao caso aqui nesse momento. Estão em outro momento da Constituição, lá no artigo 61, não interessa para nós quais são os requisitos práticos da iniciativa popular, ok? Muito bem, com isso então, veja que a gente falou aqui, ó, de quase todos os direitos políticos positivos. Só faltam as elegibilidades. Nós já falamos de soberania popular, sufrágio universal, voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular. Faltam as elegibilidades. Na verdade, as elegibilidades são aqueles requisitos que a pessoa deve cumprir se ela quiser ser candidata e ser eleita a algum cargo eletivo no nosso país. Elas estão aqui, ó, no parágrafo 3º. São condições de elegibilidade na forma da lei. Primeiro, nacionalidade brasileira. Note que aí não está dito que nacionalidade é essa. Se é a do nato ou se pode ser a do naturalizado também. Se não está especificado, é porque tanto faz. Tanto nato quanto naturalizado podem ser candidatos a cargos eletivos no Brasil, evidentemente com aquela ressalva dos cargos privativos de brasileiros natos, né? Como, por exemplo, o presidente da República. Aí só o nato pode, ok? Olha aqui. Pleno exercício dos direitos políticos. Claro, se você pretende ser candidato a um mandato político, você tem que estar no pleno exercício dos direitos políticos. Quando é que você perde o pleno exercício dos direitos políticos? Quando é que você deixa de estar nesse pleno exercício dos direitos políticos? Quando você incorre em uma das causas de perda ou de suspensão dos direitos políticos. Nós vamos ver quais são aqui no artigo 15, no próximo artigo. Veremos quando é que a pessoa perde os direitos políticos ou tem suspensos os direitos políticos. É aí que ela deixaria de estar no pleno exercício dos direitos políticos, ok? Seguindo aqui, alistamento eleitoral. Ou seja, você tem que ter título de eleitor, você tem que estar inscrito perante a Justiça Eleitoral. Isso é o alistamento eleitoral, o momento da inscrição na Justiça Eleitoral. Olha aqui, o domicílio eleitoral na circunscrição. Domicílio eleitoral é o local onde você está alistado eleitoralmente. A circunscrição depende do cargo pretendido por você. Se for um cargo, por exemplo, de prefeito, a circunscrição é o município. Você tem que estar domiciliado eleitoralmente no mesmo município onde você pretende ser prefeito. Você pretende ser governador aí do seu estado. Governador, o cargo é estadual, então a circunscrição é em qualquer lugar do estado. Em qualquer lugar do estado onde você esteja domiciliado eleitoralmente, está valendo. Não pode ser em outro estado, porque aí você estará fora da circunscrição. Se for o cargo de presidente da República, que é nacional, em qualquer lugar do país onde você tenha domicílio eleitoral, você estará dentro da circunscrição. Percebeu? Olha aqui, filiação partidária. Hoje em dia, não são admitidas as chamadas candidaturas avulsas, que são aquelas que não estão vinculadas a partidos políticos. Isso não é possível nos dias de hoje. Hoje, para se candidatar e se eleger, você necessariamente deve estar filiado a partido político, ok? E, finalmente, a condição de elegibilidade que é mais cobrada em prova. Idade mínima que varia em função do cargo. 35 anos para presidente
e vice-presidente da República e ainda para senador. 30 anos para governador e vice-governador de estado ou do Distrito Federal. 21 anos para todos os deputados. Olha aqui, deputado federal, deputado estadual ou deputado distrital. Ainda para prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. E, finalmente, 18 anos para o cargo de vereador. Muito bem, é aquele velho número que parece um número de telefone, olha só, 3530 21 18. Esse é o seu número, parece um número de telefone, 3530 21 18. 35, presidente, vice-presidente, senador. 30, governadores. 21, todos os deputados, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz. 18, vereador. Ok? 35, 30, 21, 18. Veja bem, meus amigos, note que a menor idade possível é a do vereador, não é isso? A do vereador, 18 anos. Não há qualquer cargo que possa ser ocupado por aquele que tem menos de 18 anos. De maneira que aquele jovem que tem mais de 16 e menos de 18, ele já pode votar, o voto é facultativo, mas ele não pode ser votado, porque ele não preenche essa condição de elegibilidade da idade mínima. Ok? Então vamos usar aqui agora o linguajar que as provas usam. O maior de 16 e menor de 18, já que ele tem o voto facultativo, então podemos dizer que ele tem a cidadania ativa, a capacidade eleitoral ativa, que é o direito de votar, mas ele não tem a cidadania passiva, a capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado. E por que ele não pode ser votado? Porque ele não preenche essa última condição de elegibilidade da idade mínima para qualquer cargo, já que a menor idade possível é a do vereador, 18 anos. Percebeu? Então, maior de 16 e menor de 18 tem cidadania ativa, mas não tem cidadania passiva. Aliás, meus amigos, eu acabei de falar de voto facultativo para os maiores de 16 e menores de 18. Muito bem, quais são mesmo os casos em que o voto é facultativo? Olha, isso é muito cobrado em prova, isso está aqui ó, no parágrafo, vou voltar para te mostrar o parágrafo primeiro. Olha o que ele diz, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos. Esse parágrafo primeiro, aparentemente não há grandes novidades, né? De modo geral, as pessoas sabem quando é que o voto é facultativo, obrigatório, mas tem algumas observações muito importantes que podem atrapalhar na hora da prova. Vamos fazer o nosso intervalo rapidamente, daqui a pouco a gente volta com essas observações sobre o parágrafo primeiro. Até já.